Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Eu vos designei para dar fruto. O título desta primeira semana também é Eu vos designei para dar fruto. O título da quarta-feira, Sem amor não há obra de Deus. E o versículo, Efésios 3,17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E nesse dia, nós queremos que o Senhor habite no nosso coração como o dono do nosso coração, como o dono do nosso ser. Nós cremos em Ti e cremos na Tua palavra, Senhor. E cremos que essa palavra cada vez mais tem feito com que o reino de Deus cresça em nós, na nossa casa, ao nosso redor. Nós cremos que essa palavra tem também nos arraigado e alicerçado em amor. Não o nosso amor, mas o amor ágape, o amor que vem de Ti. Nós cremos no poder da Tua palavra, pois foi a Tua palavra quem nos tirou, quem nos deu a Tua vida e nos tirou das trevas, do lago de fogo. Nós fomos regenerados por Tua palavra, por essa semente, e agora essa semente cresce em nós, para que nós também possamos dar frutos. Por isso, Senhor, hoje, através da Tua palavra, nos limpa. Tira de nós, Senhor, aquilo que não Te agrada, aquilo que nos impede de frutificar. Que essa palavra seja como um rio forte, fluindo e limpando todo o nosso ser, para que nós possamos dar cada vez mais frutos para a Tua glória. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, logo no começo eu quero ler um versículo, João 15:7, que diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui o Alimento Diário dessa quarta-feira começa nos mostrando esse versículo e começa mostrando a importância, irmãos, da imersão na palavra. Por quê? Porque é imergindo na palavra que nós fazemos com que a palavra de Deus permaneça em nós. Se você simplesmente lê a Bíblia, se você só ouve a palavra, enfim, essa palavra ela vai penetrar muito pouco no seu ser. Às vezes está ouvindo até distraído. Quantas vezes lendo a Bíblia você, eu passei aqui, não sei nem como é que eu cheguei nesse capítulo, porque leu distraído. Então quando nós fazemos a imersão, quando nós estamos fazendo, por exemplo, uma transcrição de uma palavra, áreas do nosso cérebro são ativadas que fazem com que a nossa atenção, assim, o nosso ser absorva mais daquele conteúdo. E como a palavra de Deus não é uma mera palavra, ela é como uma semente que entra em nós e vai mudando o nosso ser. Eu falei isso na terça-feira. Ela entra como luz, iluminando a nossa consciência, amolecendo o nosso coração, fazendo o nosso viver ser um viver digno, não um viver hipócrita. Essa é a força da palavra de Deus. Então nós não podemos absorver a palavra de Deus apenas ouvindo uma vez ou outra no fim de semana, lendo-a uma vez ou outra. Não, nós precisamos mergulhar nessa palavra, repetir, fazer com que essa palavra entre no nosso coração. E veja, não é? Esse versículo, João 15:7, ele diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando você lê um versículo desse e você está fora do Senhor, você pensa assim: olha só, então quer dizer que se eu pedir um carro, se eu pedir uma casa, se eu pedir algo assim, o Senhor precisa me ouvir? Então esse é um pensamento fora do Senhor. É uma mente desconectada da mente do Senhor. Esse pensamento, esse pedido, o Senhor não vai atender. Por quê? Porque é algo seu. Quando você está conectado ao Senhor, quando você está no Espírito, lembra, 1 Coríntios 6, Paulo diz, aquele que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Quando você está no Espírito, você está tocando na vontade de Deus, você está mergulhado na palavra, a vontade de Deus se torna a sua vontade. É por isso que quando você ora, quando você pede, aí sim o Senhor te dá. Porque você não está mais pedindo segundo a sua vontade, para as suas coisas. Você está pedindo de acordo com a vontade de Deus, porque elas estão conectadas, as duas vontades.
os dois corações. E não só isso, esse viver conectado ao Senhor é o que faz-nos viver a verdadeira vida da igreja. Porque uma vez que o Senhor é aquele que está nos encabeçando, uma vez que nós estamos conectados com a vontade de Deus, uma vez que Cristo está habitando no nosso coração, o resultado disso, o que flui é o amor. Então, o ágape, que nós tanto ouvimos falar, ele não é nosso. Ele vem para nós. Ele é de Deus e ele vem para nós. E aí, quando ele chega a nós, lembra da figura da trama e da urdidura? A urdidura na vertical, quer dizer, de cima para baixo. Então, esse é o amor de Deus. Foi o amor de Deus que levou o Senhor Jesus à cruz, que levou ele a se entregar. Lembra que o véu do santuário, ele se partiu, quando o Senhor Jesus morreu, ele se partiu de alto a baixo. Quer dizer, é algo que veio até nós, que nós não alcançaríamos, está no alto e veio até nós. Então o resultado do amor de Deus foi Cristo vindo do seio do Pai, João 1,18, para dar a sua vida, para que nós também tivéssemos a vida de Deus. Perceba isso. Esse é um amor ágape. Então, quando ele chega a nós, aí eu falei da urdidura, que é do vertical, né, de cima para baixo. Quando ele chega até nós, o resultado, o fluir, é o amor fraternal. É o amor que nós mostramos, que nós fluímos para as pessoas. Aí a trama, que é a horizontal, né, no plano horizontal. Então, quando você recebe o amor ágape, você devolve o amor fraternal, o amor para as pessoas, que na verdade é o resultado do amor ágape. Por isso, o nome Filadélfia, não é? Amor fraternal. E aí o que você vê em Filadélfia? Eles são fracos, têm pouca força, porque sabem que a força vem do alto. E aí, para receber essa força que vem do alto, eles sabem que a palavra é que faz a obra, então eles guardam a palavra, eles invocam o nome do Senhor. Esse é Filadélfia. O fluir é o amor fraternal, irmãos. Isso é mais um indicativo de que nós estamos recebendo o fluir, a vida de Deus. É o amor fraternal fluindo para as pessoas. Quando não está fluindo outras coisas, aí volta lá na consciência. Precisa perceber se a nossa consciência está recebendo adequadamente a palavra de Deus. Se ela não cauterizou em algum momento. Porque o resultado de receber a palavra de Deus é produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é falar mal das pessoas, não é a maldade, não é acusar as pessoas, falso testemunho, etc, etc. Pelo contrário, irmãos, ali o que nós vemos, que o fruto do Espírito em Gálatas 5 é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a fidelidade, a bondade, a benignidade. Isso, quando atinge as pessoas, quando elas recebem esse fruto do Espírito através de nós, elas estão sentindo o amor de Deus. E quando elas sentem isso, então elas recebem a vida de Deus. Isso é o que toca as pessoas. Nesse ponto, eu quero ler aqui na página 13, o segundo parágrafo. Veja, o Senhor Jesus nos declarou, João 15:12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Todo mandamento é uma ordem, um comando. Amar uns aos outros é um mandamento de nosso Senhor. Isso é maravilhoso e reforça o conceito de que a base da obra de Deus é o amor. O capítulo 3 de Efésios mostra quão importante é Cristo habitar em nosso coração. O versículo 17 diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A maneira de realizarmos a vontade do Pai, que é Cristo encabeçar nossa vida, é convidar Cristo para fazer morada em nosso coração. Cristo precisa ser o dono permanente de nosso coração para comandar nossos pensamentos, nossas emoções e dar ordens à nossa vontade para cumprir nossas decisões. A base, o alicerce de toda a obra de Deus tem de ser o amor ágape. De acordo com o conceito humano e o cristianismo em geral,
Fazer a obra de Deus é praticar inúmeras boas ações, tais como dar esmolas aos pobres, ajudar idosos a atravessar a rua e etc. No entanto, a base de toda a obra de Deus é o amor ágape, o amor de Deus, que o apóstolo Paulo chama de um caminho sobremodo excelente, em 1 Coríntios 12, 31. A obra de Deus não é realizada se não tiver como base o amor. Não são as boas ações que realizam a obra de Deus, e sim o amor ágape. E é por isso, citou 1 Coríntios 12, e é por isso exatamente, eu vou pegar o começo de 1 Coríntios 13, que Paulo, quando ele começa a falar do ágape, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como bronze que soa ou como símbolo que retine. O que é o bronze que soa? Lembra de um sino, que você dá aquela pancada, aquele sino faz aquele barulhão? É isso. Eu posso ter a língua mais, falar o mais bonito que seja, falar a língua dos anjos, mas sem o ágape, eu sou como um sino soando. Versículo 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Veja, uma pessoa que sabe de todas as coisas. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Quer dizer, aqui fala da palavra e fala da fé. A base é o amor. Sem amor, fé e palavra não tornam você ninguém. Não é ninguém diante de Deus. Não resulta em obra nenhuma. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja como é importante, irmãos, nós recebemos através da palavra, porque a palavra é o canal que flui o amor de Deus, o ágape para nós, de nós recebermos e também distribuirmos o amor ágape. Por isso eu volto a tocar nesse ponto. Você está fazendo a obra de Deus, mas você está acusando pessoas, você está mentindo, está fazendo acusações que nem você sabe se é verdade. E lembre-se, um dos mandamentos é não levantar falso testemunho contra o seu próximo. Olha, então às vezes você está fazendo tudo isso e está falando assim: não, estou fazendo a obra de Deus. Está fazendo as coisas escondidas, mentindo. Irmãos, essa não é a obra de Deus. Você lembra de José? Quando José descobriu que Maria estava grávida, ele não saiu por aí dizendo para todo mundo. Ele não sabia que Maria estava grávida do Espírito Santo. Então ele achou que Maria havia traído ele, não é? Então ele não saiu dizendo para todo mundo: olha que essa Maria aqui me traiu. Não, o que a Bíblia diz? Que ele, sendo justo e não querendo infamá-la, ele a deixou em segredo. Querer infamar, difamar, fazer isso, irmão, não é obra de Deus. Isso vem do maligno. E aí, o que acontece com José? Ele não tinha a visão completa do que estava acontecendo. Até que o anjo apareceu para ele e falou: pode voltar, o que tem no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. E aí ele creu. Então, irmão, se nós trilharmos o caminho de Deus, se nós trilhamos, o caminho de Deus, nós precisamos perceber o que é obra da luz, o que é obra das trevas, e o que é a base, qual base eu estou. A base é o amor, porque às vezes você pode falar assim: não, eu estou sobre a base da verdade. Mas você notou o que Paulo acabou de dizer? Você pode ter o dom de profetizar e conhecer todas as verdades, todas assim. Se não tiver, você pode ter tamanha fé a ponto de transportar monte, mas se não tiver amor, você está sem base, você não é nada, você está errado. E isso é para todos nós, irmãos. Nós precisamos perceber o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, qual que é a base. Continuando aqui em 1 Coríntios 13, finalizando, Paulo ele nos mostra que na verdade o amor ágape é uma pessoa, é a pessoa de Cristo, porque ele diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece. Ufanar, para quem não sabe, é se sentir orgulhoso, envaidecido, presunçoso, cheio de vanglória. Veja, irmãos, o Senhor, o tempo todo que ele esteve no seu ministério terreno, ele sempre falava: o que eu falo vem do Pai, eu busco a glória do Pai. Ele não se ensoberbecia, mesmo sendo o próprio Deus.
Versículo 5: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecia, vai desaparecer. Então a palavra profética ela vai até a volta do Senhor. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor, irmãos, não, porque Deus é amor. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, aí nós vamos ver o quadro completo. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Nós precisamos ver, irmão, se nós ainda não estamos sentindo e falando como meninos espirituais. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quer dizer, quanto mais você recebe o amor, e o amor é o caminho de Deus, mais você cresce. Você não cresce com conhecimento. Você não cresce praticando boas obras. É recebendo a vida de Deus, o amor ágape, que você deixa de ser menino para ser um homem. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.